Olá, amigas e amigos. Estamos aqui hoje com a gravação do nosso terceiro podcast, que vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, segurança de dados da internet, os riscos que os usuários correm e como evitar esses riscos. E hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Ernesto Ferreira Neto. Ele é sócio e proprietário da EFN Advocacia, graduado em Direito pela Universidade 9 de Julho, com pós-graduação em Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Empresarial. Ele também é professor de formação de profissionais de proteção de dados e proteção de marcas da internet. E também atuou como DPO, encarregado de dados com certificado internacional. Bom dia, doutor. Como é que está? Bom dia, doutor. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. É uma honra, é um prazer incrível estar aqui nesta gravação desse podcast. Estou muito feliz pelo convite, muito grato também. Sempre que precisar, pode contar comigo para trazer essa informação importante para as pessoas. Tá, DPO. O que significa DPO, doutor? A gente vai ver daqui a pouquinho que a lei traz diversas responsabilidades, né? Dentre elas, a de nomear um encarregado de dados, que nada mais é do que o profissional que vai fazer essa comunicação entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também entre a empresa, ou seja, o controlador dos dados e as pessoas que, né, são os titulares dos dados. Então, seria esse o cargo aí de DPO. Certo, e hoje em dia, com assim, o avanço da internet, a proliferação da internet, praticamente todo mundo usa a internet, né? Tanto que o Brasil tem mais de 2 celulares por habitante, né? E todos estão sempre transmitindo dados para fazer compras, para interagir com alguns tipos de sites, né? E quais são os maiores riscos que o usuário corre? Bom, os riscos são inúmeros, né? A gente não consegue dizer todos aqui, porque hoje, com a exposição na internet, as coisas ficaram bem complicadas em termos de segurança. Então, a internet ela vem para trazer benefício, mas também malefício. O benefício é que agora a informação fica acessível a todos. Agora, o malefício é esse. As pessoas acabam perdendo um pouco da privacidade, têm dados vazados, acabam sofrendo golpes. E para se proteger na internet, são necessárias diversas atitudes, tá bom? Então, vamos imaginar aqui o básico, né? Utilizar uma senha... Foi essa a pergunta que você fez? Como que a pessoa pode se prevenir sobre os riscos, né? Bom, a pessoa pode simplesmente utilizar senhas mais seguras, e aí eu já deixo uma dica para vocês aqui. Utilizem sempre uma senha com caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, com numerações também, com números, né? Porque isso vai facilitar bastante uma criação de uma senha segura. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela já não é tão nova, antiga, né? De 2018. Então, além de uma senha segura, é necessário que você também tome algumas atitudes, como ter um antivírus, né, sempre atualizado, de preferência um antivírus conhecido no mercado, pago. Tá? Além disso, sempre deixar o seu software, o seu navegador, todos esses sistemas atualizados para que você não tenha nenhum problema com relação a isso. É interessante também você não expor muito a sua vida na internet, não ficar postando informações pessoais e nem enviando mensagens e e-mails com informações pessoais para terceiros. E tomar muito cuidado com os e-mails também, porque hoje uma das maiores fontes de vazamento de dados é o próprio e-mail, né? Pelo que a gente chama de phishing. Então, o criminoso, o malicioso envia um e-mail fazendo com que a pessoa clique em algum link e ali ele acaba capturando alguns dados importantes das pessoas. Certo, e essas pessoas assim que usam muito rede social e colocam ali fotografia de pai, filho, irmão, botam a árvore genealógica inteira ali, né? Pois Isso aí é. também não favorece a bandidagem, hein? Favorece muito, né? As pessoas acabam expondo demais a vida. E isso pode trazer consequências inimagináveis. Diversas pessoas hoje têm essa conduta de deixar muito claro a sua vida, o que elas fazem no seu dia a dia. E isso pode ser um problema, porque o criminoso pode pegar aquelas informações e fazer muita coisa ruim, não é? Como usar aquilo para telefonar para a pessoa depois e falar que o seu tio... A gente já sabe o nome do tio, que já está ali no site, né? Exatamente, exatamente. Muita gente já recebe esse tipo de chamada, né? Exatamente. Parece que a pessoa sabe tudo da sua vida, né? Mas, na verdade, ela fez só uma pesquisa ali, identificou informações importantes, né? Sobre você, como localização, nome de parentes, nome do filho, enfim, até o endereço que você mora por meio de uma fotografia do bairro, pode ser reconhecido. E isso é utilizado pelos bandidos aí de forma bem comum, né? Certo, então essa lei geral, que é de 2018, né?
era de 14 de agosto de 2018, já Isso um mesmo. pouco antiga, tem 5 anos já está fazendo. Acabamos de completar aí 5 anos de 5 anos de existência de existência. lei. Então ela veio para quê? Qual que é o objetivo dela? Quais os principais pontos que ela atacou, que ela quis assim regulamentar? Certo. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em 2018, né? Sua entrada em vigor foi em 2020. E em 2021, as sanções se tornaram exigíveis. Então, a lei passou por um período de adaptação, as empresas tiveram um prazo para se adequar, e aí essa lei entrou em vigor e agora está, né, trazendo aí os seus efeitos. Bom, a lei foi criada basicamente para proteger os direitos pessoais, os dados pessoais das pessoas. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que são informações inerentes ao ser humano, à pessoa natural, tá? Que utiliza a internet, utiliza os meios de comunicação, até mesmo o papel, porque a lei não fala só de informações digitais, mas também informações que estão em outros meios, como um papel, por exemplo, um formulário que você preenche na rua, e ela visa proteger o direito das pessoas com relação a isso. Então, basicamente, ela quer garantir esse direito fundamental, né, à liberdade, à proteção de dados, à privacidade, basicamente isso. Também, o objetivo dela seria reduzir as fraudes que existem aí hoje no mercado, né? Reduzir as fraudes que acontecem muito, os crimes cibernéticos. Então, tem diversos objetivos, mas basicamente são esses. Certo, nós vemos que, assim, que muitas empresas, né, quando elas fazem assim, algum tipo de divulgação na internet, elas pedem dados das pessoas, né, como nome, endereço, CPF, e às vezes até alguns dados de comportamento, de etnia, raça, cor, credo, dependendo do tipo de abordagem de conteúdo daquele site, né? Então, quando o usuário ele entrega esses dados, né? Ele parece que coloca esses dados assim numa selva amazônica, na qual ele não sabe como que eles vão viajar ali por todo aquele emaranhado, né? De rede de comunicação, né? Então, essa lei, ela trouxe o que para dar mais segurança ao usuário nesse sentido? Bom, a lei é fundamental para proteger esses direitos dos titulares, né? Então, só para entender aqui, para ficar bem contextualizado, nós temos hoje o titular dos dados, que é a pessoa a quem os dados se referem, o portador desses dados, né? Eu, você, enfim. Nós temos também o controlador, que é previsto pela lei também, que nada mais é do que a empresa ou a pessoa natural que trata esses dados, né, com um viés econômico e tudo mais, e também os órgãos públicos que tratam os nossos dados pessoais. Bom, entendendo isso, passamos para a análise do que esses dados, como esses dados são utilizados. Bom, as empresas utilizam esses dados de diversas formas, mas basicamente é para vender mais, para obter lucro e para obter informações e conhecimento que são extremamente importantes para o negócio. Bom, então vamos entender o seguinte: o que é o dado em si? O dado em si, sozinho, ele não quer dizer nada. Porém, esse dado, quando ele é anexado a outros, ele é tratado de maneira conjunta com outros tipos de dados, ele traz a informação. E a informação por si vai gerar o conhecimento. O conhecimento nada mais é do que também um fator de produção. Então, nós formos voltar na história, né? Só para contextualizar aqui, nós tínhamos o período em que o capital era muito importante, o dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. Após isso, a gente pode pensar também no trabalho, né? A pessoa trabalha para você e aí você oferece uma renda sobre ela, né? Para quem é dono do fator de produção. Depois disso, a gente tem também os insumos para a criação de um produto, por exemplo. Então, um exemplo de insumo aqui é o trigo para fazer o pão e assim vai. Tá? E agora nós estamos na era da informação. O que é essa era da informação? É um momento em que a informação é importantíssima e as empresas já descobriram essa fórmula da riqueza. Então hoje os dados, a gente costuma até brincar, os dados são o novo petróleo. Com essa informação que gera conhecimento, as empresas ganham muito dinheiro. Então, basicamente, essa é a utilização dos dados pessoais hoje em dia pelas empresas. É claro que tem outros, né, para utilização para saúde, para pesquisas, enfim, mas hoje a maior utilização desses dados é justamente para obter lucratividade aí para o crescimento das empresas. Então, eles serviriam assim, para direcionar as ações de marketing, né, dessas empresas, dar um norte. Exatamente. Para que elas sejam mais eficazes também, né? Exatamente. Então, quando você começa a navegar por um site, por exemplo, esse site começa a coletar informações importantes suas, como
nome, como endereço IP, que é o seu endereço na internet, né, o RG do seu computador, vamos dizer assim. Ele começa a coletar também informações que você deixa no formulário. Então você escreve seu nome lá, você escolhe alguns produtos e ele vai salvando tudo isso aí. Depois isso é utilizado pelas empresas, né, no seu setor de marketing para direcionar essas informações aí, fazer remarketing, que a gente fala, que é passar o anúncio para você. Então por isso que quando você está na internet navegando, aí você pesquisa lá, sei lá, um sapato. Esse sapato começa a aparecer para você em tudo quanto é lugar, né, Cavalcante? Um Você monte de um propaganda de monte de sapato. propaganda de sapato, né? Às vezes você pesquisou por sandália, mas, né, o próprio cookie já é tão inteligente que vai lá e também coloca um sapato, ou coloca um produto similar. Então sabe que se você precisa de sapato, também precisa de meia, oferece meia. Mas normalmente é o produto que você pediu. Então é uma forma bem de cercar o consumidor agora, né? Exatamente. E também para o consumidor, às vezes também é bom, né? Que já ele tem uma vantagem nisso também, porque esse aí também assim, economiza o tempo que ele tem de ficar buscando, né? Ele já Exatamente. recebe aquilo que ele está mais ou menos interessado. As empresas falam que isso é para facilitar a navegação, né, no site. Certo. Mas a gente sabe que tem alguns espertinhos que utilizam esses dados que são coletados com outros de maneira maliciosa, né? E vendem essas informações para outras empresas. É muito comum que as empresas vendam umas para as outras informações sobre os consumidores, até porque o consumidor às vezes pode ser muito parecido, muito próximo. Então elas fazem essa transferência, esse compartilhamento, né, de maneira errada. A LGPD veio aí para combater isso, não pode, mas elas fazem aí e a gente sabe disso. Certo, nós vemos que alguns sites assim, eles têm uma opção ali, se permite o compartilhamento, né? Para fins comerciais, de marketing, assim por diante. Mas se o usuário não permitir, e como o doutor falou agora, né, essas empresas às vezes violam, né? E tem pessoas que são os espertalhões, os bandidos, né? Quando existe uma ocorrência, né, de um vazamento de dados indevido, de um compartilhamento também não autorizado, como que se dá a responsabilidade por isso? Quem é o responsável? Quem que vai responder ao consumidor por essa violação? Certo, ótima pergunta, Cavalcante. Bom, voltando um pouquinho na sua pergunta. Então, a primeira parte, que é com relação ao consentimento, né? É uma das bases legais para que a empresa possa tratar esses dados. A empresa não pode tratar os dados hoje de qualquer maneira. Ela tem que responder, aliás, ela tem que tomar muito cuidado com os princípios que estão dispostos na lei, ela tem que se atentar também com as bases legais, as hipóteses de tratamento, né? Ela não pode fazer o tratamento fora do que está previsto na lei. E quando ela fizer esse tratamento, ela precisa informar o titular dos dados, a pessoa que está navegando ali, o possível cliente, sobre essa coleta desses dados. E também precisa informar para qual finalidade. Então, quando você vai entrar no site, hoje é muito comum você ver uma caixinha abrindo lá, tipo um pop-upzinho, dizendo se você aceita os cookies ou não. Os cookies nada mais são do que essa coleta de dados que podem levar à identificação, né, de uma pessoa. Tá? Então, esse ponto é importante dizer. Se você aceitar todos os cookies, quer dizer que você está aceitando que ela trate os seus dados e da maneira que ela bem entender. É claro que essa maneira que ela bem entender tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, se você der o consentimento, ela vai utilizar dessa forma. Ocorre que você também pode clicar naquela caixinha e escolher quais tipos de cookies ela pode utilizar. Então, tem alguns cookies que são necessários, outros que não são. Enfim, você pode utilizar esse consentimento de maneira mitigada, né? Você opta por um ou outro que você sabe que não vai trazer nenhum prejuízo para você. Pois bem, então essa é a resposta com relação a esse consentimento que está aparecendo para todo mundo agora, né? É importante a gente falar, porque de uma hora para outra começou a surgir caixinha, aceita cookie, a gente nem sabe o que é cookie. O que é cookie, então? Nada mais é do que essa informação que é coletada, né, sua, é acrescentada no navegador, para que a empresa possibilite para você, num primeiro momento, né, esse tráfego dentro do site, essa utilização do site de maneira mais fluida, mas também pode ser utilizado para fins ruins. E aí, quando você quiser remover esses cookies, você pode fazer isso por meio do seu navegador. Se for um cookie malicioso, que é mais complicadinho, aí você vai precisar de um antivírus, né? Ou então, se você não quer passar por isso, aí contrate uma VPN, que é uma navegação privada, particular, e você pode navegar tranquilamente, que ninguém vai coletar seus cookies. Pois bem. Funcionaria como um Tor, mais ou menos, aí. É. Aqueles aplicativos que se usam na internet negra, né? Basicamente, na dark web. é parecido com isso. Só que seria uma coisa legal, né? Isso. Agora tem um problema, né? Que parte. Na minha experiência pessoal, e acho que da maior parte dos nossos espectadores também, quando vem aquelas janelinhas de aceitação de cookies,
quando a gente abre para ver o que se aceita e o que não se aceita, a maioria não entende aquilo, não sabe o que Exatamente. se trata. Então, acho que por preguiça, a gente aceita tudo. É verdade. Hoje nós temos uma coisa que a gente até chama no direito digital de fadiga do consentimento. A gente tem é uma enxurrada tão grande de informação, Cavalcante. Chega SMS toda hora, notificação, enfim, mensagem. A gente já tá cansado de ficar lendo. A verdade é essa. Por isso que as redes sociais de interação mais rápida, né? Por exemplo, TikTok, Instagram, estão fazendo tanto sucesso. Porque ali o sujeito fica muito mais passivo recebendo informação e fazendo o quê? Scrollando a tela, né? Dando o arrasta para cima, que é Sim. muito mais rápido. Já antigamente ele tinha que ler muito. Então, a conduta agora do usuário da internet é realmente não ler mais. Então, entrou nessa fadiga do consentimento, ele já está cansado de ficar dando sim e ele aperta de qualquer forma. Agora, um problema também que é bem assim notório, né, que eu acredito que uma grande parte de usuários da internet hoje são as crianças, né, e adolescentes, né? Talvez até a maioria, né? Porque Exatamente. hoje em dia qualquer criança vive da internet, né? Os adultos às vezes usam mais para fim profissional, ou então numa hora de descanso do trabalho, né? E como que a lei prevê essa questão do compartilhamento de dados por criança e adolescente? Como que tem controle sobre isso? Certo. Bom, a lei prevê que o compartilhamento de dados de criança, ele não é possível, né? Então, as empresas não podem compartilhar dados de crianças. Porém, existe uma exceção. E qual é essa exceção? Que esses dados, se forem compartilhados, preservando primeiro o melhor interesse da criança, que é um princípio, inclusive está disposto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, que tenha, né, o consentimento expresso de um dos pais, e aí muito cuidado falar isso, porque não é dos pais e nem de um ou outro. Então, os dados podem ser coletados se houver a autorização, né, o consentimento de um dos pais. Bom, e é importante mencionar também que essa regra pode ser quebrada. Tem uma exceção da exceção. E qual que é a exceção da exceção? Seria no caso de você ter que salvar essa criança de alguma forma. Então, um exemplo, a criança se perdeu, né? O que você vai Certo. fazer? Você não vai poder, né, perguntar para ela o endereço, você não vai poder pegar um documento para poder, né, encontrá-la. Então a criança se perdeu. O que você vai fazer? Vai deixar de ajudá-la por conta dessa regra da lei? Não. Você simplesmente vai tratar esses dados. Por quê? Porque ela está em perigo. Então, nesse caso, a lei bem específica dizendo que sim, você pode tratar dados de crianças sem o consentimento do pai. Mas é para aquela ocasião, tá bom? Isso não pode ser passado para terceiros, nada mais. Tem que encerrar ali. Só para o benefício dela naquele momento que ela está Exatamente. perdida, desaparecida, Exatamente. né? É isso aí. Isso é importante, né? Então, a partir do momento que nós transmitimos dados, né, para uma empresa, que ela vai distribuir esses dados para demais, né? Não tem um momento que ela tem que parar. Eu posso falar, não quero mais que divulgue mais nada. Como que se processa esse término, né? Exatamente. Bom, antes da lei, era assim, a empresa pegava o seu dado e ficava com ele pro resto da vida, ia utilizando como queria, vendia, perdia, enfim, né, descartava de maneira indevida. Teve até um caso só para contextualizar, de uma empresa que jogou diversos dados pessoais no lixo e as pessoas tinham acesso a isso, até foram utilizados para coisa ruim. Mas hoje não é mais possível isso. Tá? Porque hoje nós entendemos que é importante, e a lei traz isso também, que os dados tenham um ciclo de vida. Assim como o ser humano, que nasce, cresce, desenvolve e depois morre, os dados também devem ser feitos, os dados também devem ter esse ciclo de vida dentro de uma empresa. A empresa coletou, tratou aqueles dados, utilizou, enfim, reutilizou, compartilhou, no final ela precisa eliminar, tá bom? E essa eliminação, ela deve ser de acordo com as hipóteses de tratamento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um dado que é obrigado, né, se eu tenho um dado que é importante para fins, por exemplo, de contrato de trabalho, eu tenho que eliminar assim que a pessoa me pede? Não, não necessariamente. Esse dado você pode utilizar porque você está cumprindo a obrigação legal. Agora, os demais dados de Por exemplo, consentimento, aí o INSS tem que guardar por 30 anos, né? exatamente, né? Existem hipóteses dentro das leis, inclusive de leis também que circundam, né, a proteção de dados, leis de outros setores que já delimitam esse tempo. Então, a pessoa que está tratando, né, o responsável pelo tratamento de dados, ele tem que respeitar essas normas também, além da LGPD, tá? Outra coisa importante também para dizer é que quando a regra maior dessa lei com relação à eliminação desses dados é a finalidade. Então, assim que a empresa atingiu a finalidade, né,
pelo qual ela coletou, para o qual ela coletou aquele dado, deve eliminar. Não deve continuar com esse dado mais. Mas se ela ligar que a finalidade dela é lucro e ela sempre vai querer lucro, então essa finalidade nunca acaba, Não, né? essa finalidade não pode Mas não ser existe essa. um período temporal, que aí não tem término, né? Mas não existe um período temporal assim já fixado em lei Vai depender muito da hipótese de tratamento. Certo. Se nós estivermos falando de uma situação em que a própria lei prevê um prazo, chegou no final daquele prazo, tem que excluir, tem que eliminar. Tá E bom? como que o usuário, né, quem forneceu os dados, vai ter controle sobre isso? Que ele vai saber que se foram ou não eliminados. Uhum. O que ele pode fazer a partir do momento que ele transmitiu os dados? Ele tem controle, ele pode querer saber o que tem lá, para onde que foi e como que esses dados andaram. Ele tem algum direito em relação a isso? Tem sim. Bom, a lei ela prevê diversos direitos, né, para o titular dos dados. Dentre eles, o da informação, de saber quais dados são tratados, por quanto tempo vai ser tratado esse dado, se foi compartilhado ou não, enfim, há diversos direitos dentro da lei para o titular. Né? Ele pode revogar o consentimento, ele pode pedir alteração, por exemplo, digamos que o dado está incorreto, né? Está defasado, ou seja, não está atualizado, ele pode pedir também para atualizar. Inclusive, ele pode pedir para excluir esses dados da base desse controlador. Como que essa empresa está tratando seus dados, quais dados ela tem e o que você pode fazer com relação a isso. Eu quero excluir os meus dados da empresa. Você vai entrar em contato com essa empresa por meio de um dos canais de comunicação destinados para a proteção dos dados. Tá? Então, geralmente, as empresas têm lá no seu site, fale com o DPO, ou então central de privacidade. Hoje é muito comum isso. E o saque pode ser usado também, não? O saque pode ser utilizado para você obter informação de como chegar ao DPO. Ah, certo. Tá bom? Ou então, a informação de como falar com a pessoa responsável pela proteção de dados. Porque porque tem uma resolução da ANPD que retirou a obrigação de algumas empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, a ter um DPO. E o DPO é esse colaborador da empresa, vamos dizer assim, esse encarregado de conversar com as pessoas, né, os titulares dos direitos, e dar essas informações. Tá bom? Então, algumas empresas devem ter isso no seu site de maneira fácil de encontrar, de maneira clara e objetiva, essa informação do nome do DPO, do e-mail, da forma de contato que você vai exercer com ele. Uma vez que você queira saber essas informações, você vai, por exemplo, enviar um e-mail para o DPO, dizendo que você quer saber quais os dados que ele tem seu, vai deixar vai deixar claro o seu objetivo ali, qual é o direito que você quer exercer, e aí ele vai trazer essa informação para você em um período ali próximo de 15 dias, tá bom? Bom, se você não gostar da resposta do DPO, você pode exercer o seu direito e, por exemplo, apagar esses dados, pedir para cancelar, né, tudo que ele estiver fazendo lá com relação aos seus dados. Mas aí tem uma dificuldade aí, né? Por exemplo, o consumidor que transmitiu esses dados e fez o pedido, ele tem uma dificuldade até material de fiscalizar isso aí, né? Então, existe alguma agência regulatória que faz uma auditoria dessas solicitações e verifica, através de perícias, né, de análises, de auditoria técnica, se houve o atendimento dessas requisições? Bom, funciona assim. Depois que você fez, né, o seu pedido junto à empresa, lá com o DPO, ou então com a pessoa responsável por te dar essas informações e depois apagar os dados, digamos que não foi feito. Ele não te deu uma resposta, não trouxe nenhuma informação e continua, né? Você continua recebendo ligações, encheção de saco, enfim. O que você vai fazer a partir de então? Aí você vai juntar todas essas informações, juntar todas as provas de que você tentou exercer o seu direito junto ao controlador dos dados. Então, por exemplo, você vai pegar as conversas que você teve com o DPO, você vai pegar o número de protocolo, se houver, você vai pegar as suas chamadas telefônicas, né? Aquele monte de chamada telefônica que chegou para você. Cada um Enfim, com um número diferente, né? exatamente. Vai criar. Não adianta bloquear, né? Não adianta bloquear, né? A gente tem aí. Se bloqueia um, vem 10. Exatamente. Hoje está bem difícil. Mas você vai pegar essas informações e vai criar meio que um processinho, tá? E vai até o site da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí respondendo a sua pergunta, sim, o legislador foi bem importante. Sim, o legislador foi bem inteligente nisso, ele criou um órgão específico para fazer essa fiscalização e acompanhar os direitos dos titulares e acompanhar os direitos dos titulares. E com isso facilitou essa fiscalização.
Tá? Então, dentro do site da NPD, é possível você exercer o seu direito de petição, que nada mais é do que informar a NPD que existe uma empresa que não está cumprindo com os ditames da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma petição expondo ali o que aconteceu, vai juntar essas provas que eu mencionei e vai enviar isso para a NPD por meio de um processinho administrativo, e você, inclusive, até pode acompanhar esse processo. Então, hoje, é bem mais fácil, né, você conseguir exercer os seus direitos à proteção de dados, justamente por conta da NPD, que tem esse canal de comunicação direto com ela para você fazer denúncia, enfim, informar que existe uma empresa que não está tratando os dados de maneira correta e, inclusive, acompanhar isso pela internet. Agora, um grande problema que eu vi, né, nessa lei de proteção de dados, ela trata, né, mas eu não sei se é tão eficaz e efetivo. É a questão do compartilhamento de dados com o poder público. A gente sabe que o poder público é muito ávido assim para obter informações, principalmente Receita Federal. Eles tentaram recentemente até conseguir assim violação de sigilo administrativamente, sem a participação do judiciário. É claro que isso foi cerceado, né, pela justiça. Pois é. Mas a gente sabe que o poder público é muito ávido de obter informações, os contribuintes principalmente, né? E a lei geral, ela fala da transmissão de informações ao poder público em algumas situações, né? Então, quais são assim os casos principais em que se pode transmitir e qual a defesa que o cidadão tem contra isso? Certo. Boa pergunta, Cavalcante. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma aplicação muito parecida tanto para a empresa privada quanto para a empresa pública. Então, as regras são basicamente as mesmas. Agora, existe uma situação que é bem importante no que diz respeito às empresas, no que diz respeito às pessoas jurídicas de direito público. Essa utilização desses dados coletados deve ser feita apenas para que o interesse público seja alcançado. Então, existe a necessidade de uma finalidade, né, de trazer para o cidadão comum um fim, uma finalidade específica. Então, ela não pode tratar de qualquer maneira, tá bom? Então, as regras são basicamente as mesmas, com esse acréscimo de que a finalidade pública tem que ser alcançada por meio de tratamento. O setor Por público... exemplo, assim, programas de saúde, vacinação, coisas Exatamente, assim desse tipo. exatamente. Mas não pode ser usado assim para fins assim de auditoria financeira pela Receita Federal e outros órgãos de correição, né? Vai depender. Se essa atitude for de interesse público, sim, poderá ser utilizado, tá? Mas pode ser assim, voltado ao indivíduo específico ou teria que ser geral? Porque no direito tributário a gente sabe que não pode haver por exemplo, uma fiscalização Uhum. específica sobre uma empresa. Tem que haver uma fiscalização geral sobre um tipo de assunto ou uma região. Então, nessa região, pode ser que aquela Sim, empresa esteja inserida. exatamente. Mas é considerada nula uma auditoria, uma fiscalização que vai voltada para uma empresa, que aí pode ter revanchismo, vingança. Exatamente. Então, teria que ter esse controle também, Exatamente. né? Por isso que você vai fazer essa análise dentro de um grupo de empresas, uma coletividade de empresas, e não uma específica, porque isso pode trazer prejuízo para essa empresa de fato. E uso assim indevido caberia até uma oposição judicial, no caso, né? Exatamente. Anulação do que se fez em relação àquilo. Exatamente, com É certeza. interessante esse ponto, né? É uma Muito preocupação, né? Porque realmente os dados saíram, clicou ali, eles se perdem, né? Se perdem. Você não sabe mais o que está acontecendo e realmente Você acaba o risco perdendo é aí grande. Então, o doutor falou assim de violações, tem muita gente que não segue, né? A lei é bem específica, né? Tem vários artigos, mas tem sempre gente que não segue, né? Então, o que a lei está prevendo de sanção para quem não seguir esses parâmetros? Exatamente. A lei já entrou em vigor, as sanções já começaram a ser aplicadas, né? Agora em 2021. Inclusive, saiu a nossa primeira sanção, tá? E, ao contrário do que a gente esperava, a primeira sanção não foi de uma grande empresa, não foi de uma Big Tech, né? Era uma empresa de pequeno porte, uma empresa que tratava dados pessoais de maneira totalmente contrária à LGPD. A NPD tentou, né, advertir, não houve resposta, e essa empresa continuou tratando os dados de uma maneira errada e não trouxe nenhuma informação, tá? E mais um ponto interessante sobre essa aplicação. Sobre a aplicação dessa sanção, é que essa empresa, essa microempresa, e uma das violações dela foi exatamente não indicar um DPO.
Mas fala assim, poxa, doutor, como que você fala de uma pequena empresa e hoje não é mais obrigado, né, indicar um DPO? Nesse caso, a NPD entendeu que era sim obrigado por conta do espécie, né? Nesse caso, a NPD entendeu que sim, ela deveria ter indicado um DPO e não o fez. Então, ela aplicou lá por volta de 14 mil, um pouco mais de 14 mil reais Mas foi de por causa da sanção. natureza da atividade da empresa e não pelo porte dela, no caso, que ela teria que ter indicado. Nesse caso, é por conta da natureza dos dados que eram tratados, do Ah, certo. volume. Então, a NPD, a gente pode. Às vezes o empresário pensa que ela é uma vilã, mas na verdade ela faz. Uma avaliação muito, eu entendo como uma avaliação muito bacana, tá? Ela não vai chegar aplicando multa, ela vai te dar o direito, né, de exercer a ampla defesa, tem todo um processo administrativo, você pode se defender e ao final, se ela entender que realmente você é culpado, ela vai aplicar as sanções. E as sanções vão desde advertência, multa, proibição de utilização dos dados, suspensão das atividades com relação ao tratamento de dados, e essa suspensão é de 6 meses, podendo chegar a 1 ano, né, porque esse período pode ser renovado, tá bom? Então, ela vai levar em consideração diversos fatores antes de aplicar essa multa ou essa sanção administrativa. Pois bem, não quer dizer que vai ser só multa, pode ser combinada também com uma outra espécie de sanção. Então, eu posso tomar advertência mais a multa, eu posso tomar uma suspensão e a multa, enfim. Existe sim a aplicação de sanções e ela é feita pela NPD após todo um processo administrativo. Então, empresas se adequem, façam tudo certinho para que não tenha esse problema. É perigoso, né? 50 milhões. Exatamente. E muitas empresas ainda não se adequaram. Então corram, viu? Eles já estão atrasados aí para fazer essa adequação e é importante fazer. É importante. Então, o doutor é DPO, né? DPO. DPO. E a gente está vendo aqui no seu currículo que também é professor de formação de turmas que vão Exatamente. trabalhar com proteção de dados, né? Isso. Então, esse mercado de DPO, de técnicos profissionais de proteção de dados, é um mercado assim que tem muita assim, possibilidade de entrada para as pessoas que quiserem assim trabalhar nessa área. Sim. Bom, a lei trouxe uma inovação, né? Hoje todas as empresas devem se adequar à LGPD. E nós temos aí milhões de empresas ativas no Brasil. Então hoje nós temos milhões de empresas no Brasil, né? E como todas elas precisam se adequar, o mercado ficou bastante aquecido. Houve uma explosão de cursos profissionalizantes, né? Tendentes a criar profissionais para essa atividade. Então, hoje você pode trabalhar como analista de proteção de dados, você pode trabalhar como DPO, né, que é o Data Protection Officer. O encarregado de dados é aquele profissional que eu havia mencionado, que faz toda a comunicação entre o titular e a empresa, entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos também a possibilidade de você trabalhar como DPO as a Service, que nada mais é do que um DPO à distância, vamos dizer assim. Então, as empresas devem ter o seu DPO, né? Desde que elas não estejam, desde que elas não sejam a exceção à resolução que foi emitida pela NPD. No entanto, essas empresas que têm um DPO, aliás, essas empresas que precisam de um DPO, elas podem contratar um DPO terceiro, né? Terceirizado, É vamos dizer tipo aquele assim. responsável pela farmácia, né? Que ele é o responsável, mas ele nunca vai lá na farmácia, vai de vez em quando apenas. Isso, Só que no caso ele tem que fazer o trabalho, né? exato, ele tem que fazer o E ele pode trabalho. fazer para mais de uma empresa, no Pode caso. fazer para mais de uma empresa. Então, eu posso criar uma empresa hoje como DPO as a Service e ter vários clientes ao mesmo tempo para fazer essa proteção de dados. E o trabalho do DPO basicamente é deixar a empresa adequada, fazer toda a comunicação, que eu havia mencionado, e dar treinamento, estar sempre atento às políticas dentro da empresa, né? E a remuneração nessa área, ela é boa? Como é que é a média da remuneração para o empregado Uhum. e também para um DPO, vamos dizer assim, de nível médio? Não estou dizendo de grande assim, relevância no mercado, né? Certo. É boa essa remuneração? A remuneração é boa porque hoje nós colocamos o DPO em uma posição muito próxima dos executivos da empresa. Então, hoje o DPO ele responde apenas para o alto, né, o alto escalão de uma empresa. Então, uma remuneração tem que ser compatível com a sua função e com com as atividades que ele executa dali em diante, tá? Agora, vai variar muito, né? Vai depender do porte da empresa, vai depender da quantidade de dados que ele vai ajudar ali a tratar, enfim, essa remuneração é bem variável, vai depender muito disso.
E assim como tem muitos contadores assim que são autônomos, tem várias empresas, firminhas, né, que eles abrem e cuidam. Então está abrindo mercado para os autônomos também, né? Muito grande, né? Exatamente, muito. Diversos advogados aí estão, né, inseridos nesse contexto, fazendo implementação da LGPD nas empresas, consultorias também. E aí é um trabalho bastante, como posso dizer assim, multidisciplinar, né? A implementação da LGPD em uma empresa, ela necessita de esforços de diversos setores. Você tem a área de TI, você tem a área jurídica, você tem a área de negócios, então os próprios entes da empresa precisam ajudar você. Então, não é um trabalho de uma só pessoa. Por isso é importante ter uma empresa que faça isso de uma maneira saudável para sua empresa. É interessante que você tenha uma empresa que faça isso de maneira correta, que seja um profissional adequado e qualificado, tá bom? Então é isso. E também tem a questão dos concursos públicos, né? Hoje, diversos órgãos abrem concursos públicos para que as vagas de DPO, por exemplo, sejam... para que as vagas de DPO sejam... As vagas sejam o quê mesmo? Supridas, né? Que as vagas de DPO sejam supridas. As vagas de DPO sejam supridas. Bom, doutor, foi, muito obrigado pelo esclarecimento, foi muito assim proveitoso, né? Esse nosso podcast, essa nossa conversa. Mas nós também temos as perguntas do público, né? O público quer saber, tem perguntas, tem dúvidas, né? Maravilha. Então nós vamos ouvir agora. Olá, meu nome é Luiz Bernardo e eu sou aqui de São Bernardo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que eu devo fazer quando eu percebo que uma empresa que me telefona, ela tem muitas informações sobre mim e eu não sou cliente dela? Bom, ótima pergunta, Luiz Bernardo. Vamos lá. Bom, ele quer saber, então, o que ele deve fazer caso ele receba dessa empresa diversos telefonemas. E ele percebe que não é só telefonema, né? Porque só telefonema a gente normalmente resolve lá com o não perturbe, né? Certo. É não perturbe? Não te perturbe. É não perturbe mesmo? Ou então desliga, né? Ou você desliga ou então você utiliza o não perturbe lá, faz o seu cadastro e geralmente isso resolve. Mas ele percebeu que existem diversas informações sobre ele. Opa, então aqui a gente tem que acender a nossa luz vermelha, né? Se tem muita informação, quer dizer que tem dados pessoais dele. Ou seja, de alguma forma essa empresa recebeu essa informação. E como ela pode ter recebido essa informação? Ele pode ter repassado de alguma forma, né? Às vezes até a pessoa não se lembra, né? Tanto passar a informação acaba esquecendo, porque um dia já passou essa informação, ou então eles podem ter comprado isso no mercado. É muito comum isso acontecer. Ok, então, a partir de agora, o que você vai fazer, Luiz Bernardo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar em contato com a empresa e pedir o telefone ou o e-mail, enfim, do encarregado pela proteção de dados. Ou então, do DPO, nesse caso, se for uma empresa de porte maior. Então, percebeu que tem muitos dados seus. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a empresa por meio de um dos canais oficiais de proteção de dados. Isso vai ser encontrado provavelmente no site da empresa, tá? Então, hoje as empresas devem manter de forma pública e bastante objetiva como eu vou exercer os meus direitos perante ela, tá? Isso tem que estar disponível no site. Ok, tá lá no site, então você vai entrar em contato, você vai mandar um e-mail, você vai fazer o que a empresa está pedindo lá no site para que você tenha os seus direitos garantidos. Ok, entrei em contato, fiz a solicitação, dentro de mais ou menos 15 dias o DPO vai me responder, dizendo que esses dados realmente estão centralizados pela empresa e você vai falar que você quer que eles sejam eliminados, tá bom? Então isso que você pode fazer. De outra forma, se não houver a resposta, o que você vai fazer então? Você vai juntar essas provas de que você tentou exercer esse direito junto à empresa. Se você não conseguiu, você vai entrar no site da NPD e vai fazer lá o seu direito de petição. Você vai fazer a sua reclamação junto à NPD. E a NPD vai tomar as medidas cabíveis aí para que essa empresa seja punida e explique por que ela está tratando seus dados sem consentimento, sem observar a lei. Boa tarde, eu sou o Márcio, morador de São Bernardo, nasci no Paraná, Cianorte. Eu quero saber se é obrigatório aceitar o cookies para entrar nos sites. Opa, Márcio, ótima pergunta. Márcio, você não é obrigado a aceitar nada mais. Com a LGPD agora não tem mais obrigação de aceitar nada, tá bom? Você pode simplesmente recusar os cookies e não entrar nesse site, se você desconfia que ele possa fazer uma má utilização das suas informações, ou você pode simplesmente fazer uma administração ali dentro daquele pop-up que vai abrir para você. Então você vai utilizar quais cookies que ele pode utilizar ou não. Tá bom? Então, não é obrigado. Eu sou a Jéssica, sou de Diadema, e eu gostaria de saber se quando eu
autorizo uma empresa compartilhar os meus dados com outras, eu consigo saber quais foram essas empresas que foi compartilhado os meus dados. Jéssica, é o seguinte, se você compartilhou seus dados, então você está ciente da finalidade dessa empresa, né? O que ela vai fazer com os seus dados? E aí ela compartilhou com uma outra empresa. Ela pode fazer isso? Pode. Desde que essa empresa tenha, por exemplo, um contrato com essa outra empresa que vai utilizar os seus dados. Isso nós damos o nome de operador, né? Então, o controlador pode ter operadores, empresas terceiras que façam a utilização dos seus dados para executar uma determinada tarefa. E você pode saber, sim, quais são essas empresas. Então, dentre os direitos previstos lá na LGPD, um deles é o de informação. Então, a empresa precisa te dizer com quem ela está compartilhando esses dados, para qual finalidade, e você tem sim total direito de saber quais são. E se você não gostar, inclusive, se houver a possibilidade, né, você pode pedir para que eles eliminem esses dados e não repassem para terceiros, tá bom? Mas vai depender muito do caso, então a gente tem que analisar caso a caso. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Esperamos que volte novamente para outros assuntos, já que o doutor transita por diversas áreas do direito, né? E eu queria pedir para o doutor para deixar o seu contato, o Instagram, deve ser o meio mais fácil, né, de contato com o doutor. Pode dizer o seu Instagram para o nosso público. Maravilha. Bom, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer enorme poder estar aqui falando sobre esse assunto que é tão apaixonante, que eu gosto tanto, que é a proteção de dados, né? Bom, fico à disposição para novos convites, existem diversos temas que a gente pode conversar, sim, com certeza, e estarei disponível para poder auxiliá-lo. Bom, o meu contato, vou deixar o contato do WhatsApp, tá, que é mais fácil, então seria 11 94786 3904. Tá, doutor, muito obrigado então. E Eu esperamos o seu retorno em breve. Então tivemos aqui mais essa entrevista muito elucidativa e contamos com sua presença, sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar aí o seu like, né? Até mais.